Olá pessoal do YouTube, bem-vindos ao meu canal. E agora a gente vai aprender o que a gente precisa para poder a gente fazer uma compostagem doméstica. Na verdade, uma compostagem doméstica simples. Vocês vão precisar de um balde, a tampa do balde furada e um cano também furado. Pode furar com furadeira, mas é bom furar com qualquer material de ponta, consegue furar ele. O balde é bom que seja furado também no fundo, certo? Mas a gente vai ver o porquê. Bom, para fazer compostagem doméstica, a gente precisa entender uma coisa: carbono e nitrogênio. A gente precisa botar na nossa composteira mais materiais ricos em carbono e menos materiais ricos em nitrogênio. A gente tem que manter isso daí equilibrado. Botou materiais ricos em carbono e material rico em nitrogênio, aí você umedece, mantém a umidade, né? Deixa entrar o oxigênio e aí a sua compostagem vai acontecer, que é uma maravilha. Só questão de tempo até vocês obterem o composto. E o que é material rico em carbono? Bom, isso aqui é material rico em carbono. Papelão é material rico em carbono, rolinho de papel higiênico, de papel toalha, caixinha de ovo, tudo isso daí é material rico em carbono. Mas não somente isso, certo? Folhas secas, isso daqui são aqueles miolinhos de papel higiênico triturados no liquidificador. Tá vendo? O material fica bem fofinho. Isso aqui, eu não tenho um liquidificador para poder triturar o material. Então você corta em cubinhos, certo? O papelão pode ser cortado dessa maneira, a casca de ovo pode ser cortada dessa maneira. Então não tem desculpa para não fazer compostagem, mesmo quem mora em apartamento. Você tem um quintal e tem muito material que você pode aproveitar. Como eu já mostrei para vocês, a folha seca serve como material rico em carbono. Isso daqui é palha. Aquela palha que o pessoal apara a grama, sabe? Corta e aí seca esse material rico em carbono. Outra coisa, serragem. Serragem grossa, certo? E também serra pode servir como material rico em carbono. Certo, pessoal? Vai ser quase impossível vocês não conseguirem pelo menos algum desses materiais para vocês usarem na composteira, né? Esses materiais são ricos em carbono e tem que entrar em maior proporção. Agora, outra parte são os materiais ricos em nitrogênio. E com materiais ricos em nitrogênio, a gente tem materiais que a gente pode usar. Tá vendo esse material aqui? Isso daqui é uma banana, pois é. Ela ficou numa sacola plástica e se decompôs ali no fundo da geladeira e ficou o quê? Fedorenta. Mas por que ela fede? Porque não tem oxigênio. Então ela fica fedorenta mesmo, certo? Mas você vai pegar esses materiais aqui, que são ricos em nitrogênio, lá na sua casa, e você vai picar esse material, cortar bem pequenininho e misturar com os materiais ricos em carbono para você fazer a sua compostagem, certo? Mas eu quero compostar com outros materiais, aqui em casa não produz tanto resíduo de cozinha assim. Aí o que você vai fazer? Você tem algumas alternativas. Aqui está como alternativa a borra de café, certo? A borra de café. Outra alternativa que a gente tem é a torta de mamona, que ela é encontrada em loja de jardinagem. Eu não tenho como conseguir tanta borra de café, nem a torta de mamona, né? Não tem na loja de jardinagem. Aí você pode partir para outra alternativa. Sabe o que é esse daqui? Ração de galinha, ração animal. Também é rico em nitrogênio, também pode entrar como fonte de nitrogênio na nossa composteira. E por último aqui, a gente tem o esterco de gado, certo? Qualquer desses animais que se alimentam de plantas, qualquer desses animais que se alimentam de vegetais, né? Você pode usar as fezes deles na compostagem. Então, aqui está o esterco de gado. Mas você tem uma preazinha, pode usar o esterco dela. Tem um coelhinho, pode usar o esterco dele, certo? Eu já fiz compostagem aqui em casa até com esterco de cavalo. E eu sei de uns lugares que tem capivara, eu vou catar o esterco delas também para poder compostar. Certo, pessoal? E uma vez que você tem esses materiais aqui, né? Você vai pegar esses materiais, vai botar no seu balde, certo? Na proporção de um material rico em carbono, certo? E um pouquinho de material rico em nitrogênio. Material rico em carbono, material rico em nitrogênio. E para que serve esse caninho? Esse caninho aqui, ele serve para o seguinte. Vocês lembram que eu falei com vocês que a banana estava fedendo porque não tinha oxigênio, não é? Pois é. Esse material ele vai justamente injetar o oxigênio na nossa composteira,
certo, pessoal? Então o oxigênio vai entrar aqui pelo meio, ele vai ficar aqui no meio, a gente vai botar esse material misturado, certo? E ele vai mandar o oxigênio lá para baixo. Ah, mas por que num balde? Primeiro porque por dentro vocês estão vendo que está horrível, mas por fora, né, é esteticamente um pouco melhor. E o balde, né, a tampinha furada nossa do balde, ela vai servir para poder fazer a passagem de oxigênio, e como é um recipiente plástico fechado, ele vai manter a umidade. Isso mesmo, você só vai precisar molhar ele uma vez. Mas em qual quantidade? É simples, você vai molhar até que mais ou menos 80% do material esteja úmido. Como você vai usar esses materiais ricos em carbono e eles não vão absorver tanta água assim no começo, né? O que sobrar deles vai escorrer. E aí que entram os furos do fundo do nosso baldezinho composteira. Certo, pessoal? Então, como eu mostrei para vocês, os materiais estavam processados, né? Esses materiais aqui, né, você pode picar, cortar ou triturar eles, né, como fonte de carbono. Aí quem mora em apartamento pode conseguir material rico em carbono também. Os materiais ricos em nitrogênio, como eu já mostrei para vocês, são esses. E isso daqui, pessoal, só não reparem, isso daqui é material de cozinha. Eu vou fazer essa compostagem bem simples em cima só de material de cozinha e daqueles materiais ricos em carbono. Esse material rico em cozinha eu botei por cima da outra composteira para poder juntar quando eu formasse a próxima. Trabalhei muito, não tive tempo, e aí eles se misturaram, né, já começaram a se decompor lá. Mas não está o ideal não. Então a gente vai pegar esse material aqui, certo? E vamos misturar lá na compostagem. Se você quiser turbinar a sua compostagem, você tem algumas alternativas. Você pode acrescentar na sua composteira carvão, pó de carvão, certo? Carvão triturado. E esse pó de carvão ele é bom porque ele é muito poroso, então ele absorve a água, segura a umidade, segura alguns nutrientes solúveis e serve como meio de propagação de micróbios. Aqui a gente tem as cinzas de madeira e a casca de ovo, que são ricas em quê? Em K. K é o quê? K é potássio. Exatamente. Só que as duas são ricas em cálcio também. As cinzas de madeira, para sua composteira daquele tamanho 21 litros, mais ou menos o balde, isso daqui só serve uma tampinha. Casca de ovo você pode colocar 3 colheres. E a farinha de osso ela é rica em fósforo, exatamente, é rica em fósforo. Você vai ter na sua compostagem nitrogênio, carbono, fósforo e potássio. A base da adubação, os principais nutrientes que são absorvidos pelas plantas são a base de nitrogênio, fósforo e potássio. É o nosso famoso adubo NPK. Certo, pessoal? Ah, mas em qual proporção eu vou botar esses materiais? Lixo de cozinha, né? Você bota mais ou menos uma camada de lixinho de cozinha, de resto de cozinha, resto de casca de fruta, verdura, legume. Não pode entrar nada com tempero aqui não, tá, pessoal? Nem nada que tenha gordura não, isso atrapalha a decomposição. Esse material entra numa camada fininha, certo? E uma camada de 3 a 4 vezes maior de material rico em carbono. Ah, se eu for usar borra de café. A borra de café você pode usar na proporção de 2:1. Uma parte de borra de café para 2 partes de material, certo? Isso daqui você pode usar meia parte de torta de mamona, que é riquíssima em nitrogênio, para 2 partes de material, certo? Rico em carbono. Isso daqui é igual a borra do café, a ração animal. Você usa ela na proporção de mais ou menos uma parte para 2, certo? E o esterco animal também, você pode usar ele, esterco não curtido, né? Na proporção de uma parte para 2. Você monta o material, certo? Uma vez só, você vai revirar esse material para poder misturar tudo, ou se você quiser mistura logo de primeiro dia, deixa esse caninho e deixa o tempo agir. E aqui, pessoal, eu tenho para mostrar para vocês composto pronto, feito nesse mesmo esquema, certo? Esse composto aqui, ele é mais antigo e ele tem mais ou menos uns 3 meses de pronto. Tá vendo como é que fica tudo escuro, não dá para você distinguir o que? Esse eu usei folhas secas como material à base de carbono, tá? E eu usei também o papelão e miolinho de papel higiênico moído, certo? E esse material aqui, ele tem mais ou menos 2 meses, tá vendo? Ele ainda está imaturo, ele está segurando a umidade ainda. Certo, pessoal? Bom,
Esses compostos aqui eu vou usar no minhocário. Eu produzi esse material para poder formar alimento para as minhocas. Mas isso já é tema para um outro vídeo, certo, pessoal? Obrigado e abraço. Bom, pessoal, voltei, despedi antes da hora, desculpem, certo? E aqui está a composteira pronta. Eu precisei desse tempinho para poder montar o material. Alternei as camadas, certo? Eu misturei aqui serragem, a palhada, o papelão triturado. E como vocês estão vendo, eu fechei aqui por cima com o papelão triturado de um lado e do outro o papelão cortado, tá certo? Porque não faz diferença. Se vocês quiserem, pode pegar um bacião grande. Terminaram de fazer isso daí para ter uma noção do volume da sua composteira. Bota esse material todo numa bacia, mistura ele, joga aqui de volta o caninho no meio para poder dar oxigênio e rega. Eu só não vou regar isso daqui, pessoal, porque esse material eu vou usar na feira de ciências das minhas crianças amanhã, e senão vai escorrendo tudo dentro do carro, tá? Bom, é isso, pessoal, e deixa a natureza agir. Abração, obrigado. Quem gostou, dá um like, favorite, compartilhe. Abraço, pessoal.